E nós temos aqui o nosso pregador, que eu gostaria de apresentar à nossa congregação, Pastor Guilherme Chateaubriand. Quem aqui já conhece o Pastor Guilherme? Temos alguns membros, provavelmente que foram no ID, lá em Rolim de Moura. Pastor Guilherme, ele está chegando este ano no nosso campo, e ele assume a pasta da secretaria. Ele é o secretário do campo da Associação Sul de Rondônia, e ele também é o evangelista. Então, pode ter certeza que sempre um evangelista fala bem, e a gente trouxe aqui um homem que fala bem, e vai ser usado poderosamente por Deus, pelo Espírito Santo, para que a palavra do Senhor possa falar ao nosso coração e suprir a necessidade que existe. Pastor, que Deus te use nesse momento para conduzir a palavra, abrir a Sagrada Escritura, e através de ti, quem sabe hoje nós vamos experimentar um reavivamento e uma reforma de maneira magnífica, como há muito tempo precisamos. Há algum dia atrás, eu li uma história, alguns dias atrás, de um camarada que ele queria fazer o serviço todo ao mesmo tempo, e na realidade ele era mestre de obras e estava trabalhando numa construção. E nessa construção que ele trabalhava era o 6º andar do edifício, quando sobraram 250 quilos de tijolos. Tem um ditado na minha terra que diz que preguiçoso morre arrebentado. Porque o preguiçoso, ele quer fazer tudo de uma vez só. O preguiçoso, ele não quer dar muitas viagens. E aquele homem, quando sobrou os 250 quilos de tijolos em cima do 6º andar do edifício, ele pensou numa maneira de como descer esses tijolos de uma vez só, para ele não ter que dar muitas viagens. Ter que dar muitas viagens. E o que é que ele pensou? Ele pensou assim: vou colocar uma roldana no 6º andar, vou passar uma corda por dentro dela, vou colocar um barril pendurado na ponta dessa corda, aqueles barris que hoje a turma está pregando muito nas igrejas, sabe? Aqueles barris de 30, aqueles tonéis, na realidade, que pesa quase 60 quilos aquele bichinho, né? E ele amarrou na ponta da corda, puxou o barril até o 6º andar do edifício, pegou os 250 quilos de tijolos, colocou dentro do barril, e agora ele disse assim, a corda estava amarrada numa árvore lá embaixo. Aí ele disse: eu vou descer, vou desamarrar, vou segurar firme a corda e descer os 250 quilos de tijolos, mais 30 que o barril pesava, um total de 280 quilos. Quando ele desamarrou a corda lá embaixo, que ele tentou segurar firme a corda, o barril começou a descer, e aquele homem começou a subir. Na altura do 3º andar, os dois tiveram um encontro não muito amigável. O barril bateu nas costas daquele homem, quebrando 2 vértebras da coluna dele. Mas ele pensou: se eu soltar agora, eu vou morrer. E aí o que é que ele fez? Continuou firme agarrado na corda. Ele continuou o quê? E depois o barril continuou? Na altura do 6º andar, aquele homem teve suas mãos esmagadas entre a corda e a roldana no 6º andar. Ele pensou: se eu soltar a corda agora, mesmo sentindo muita dor, eu vou cair do 6º andar e vou morrer. Aí ele continuou firme agarrado na corda. O barril bateu no chão, e o barril estava meio velhinho, aquele um tipo de barril meio enferrujado. O fundo do barril se abriu, os 250 quilos de tijolos caíram no chão. O barril voltou a pesar 30 quilos aproximadamente, e o homem que tinha 70 começou agora e o barril Na altura do 3º andar, os dois tiveram um outro encontro, não muito amigável novamente. O barril bateu nas pernas daquele homem, quebrando as 2 pernas daquele camarada. Mas ele disse: eu não posso soltar, porque se eu soltar eu vou morrer. E como ele era um homem de muita coragem, muita resistência, ele, não sei se era inteligente, mas ele continuou agarrado na corda. Quando ele caiu em cima da pilha de tijolos, todo quebrado, arrebentado, obviamente.
Nesse momento ele disse: eu não aguento mais segurar essa corda. E ele soltou a corda. O barril que estava no 6º andar do edifício desceu com toda a velocidade que podia e bateu sobre as costelas daquele homem, quebrando algumas de suas costelas. Essa história está escrita num livro. E diz o autor que é verídica, que o camarada escreveu essa história contando para o seguro como foi o seu acidente no trabalho, pedindo então o seguro, o reembolso do seguro. Eu, se fosse seguradora, não pagava não. Mas o que é que aconteceu? Eu posso estar falando para alguém aqui, o que é que acontece? Eu posso estar falando para alguém aqui nessa manhã que pode ter vindo aqui todo quebrado, arrebentado, tua fé está fraca. Eu posso estar falando para alguém aqui nessa manhã de sábado que veio aqui, mas quase não é um adventista, está afastado da igreja, um pé dentro, outro fora. Às vezes, por ocorrer isso tão poucas vezes, ou pela igreja às vezes ser uma igreja talvez não tão da forma que você queria, às vezes sua fé pode estar fraca. Eu posso estar falando para alguém aqui que veio nessa manhã de sábado, para aqui para dentro, que está passando por alguma dificuldade espiritual, vivendo uma vida de pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, há um texto na Bíblia que nós vamos ler nessa manhã, que você vai observar que a solução para tudo na nossa vida, quando nós colocamos a Jesus em primeiro lugar. Olha o que a Bíblia diz aí no livro de Daniel. Abram suas Bíblias, livro de Daniel, capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz. Verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província do quê? Da Babilônia. Vamos dar uma paradinha aí. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a estátua de Nabucodonosor representava a besta do Apocalipse. Se você se ajoelhasse diante dela, você estaria se ajoelhando diante da imagem da besta. Em outras palavras, quando você pega aí a altura da estátua e a largura da estátua, não foi feita de forma aleatória, mas foi feita de forma pensada. A altura da estátua de 60 côvados é aproximadamente 27 metros de altura e 6 côvados, aproximadamente 3 metros de largura. O Deus naquela época do paganismo, menor do paganismo, era representado pelo número 6, vai decorando. O Deus menor do paganismo naquela época era representado pelo número 6. O Deus maior do paganismo naquela época era representado pelo número 60. Quando você multiplica 6 vezes 60, dá um total de 360, ok? Se você colocar isso em graus, é igual a um círculo. Quando você olha para um círculo, dentro da matemática, o círculo representa o conjunto. E naquela época, o número 600 representava o conjunto de todos os deuses do paganismo. Então vamos lá. 6, o deus menor do paganismo. 60, o deus o quê? Maior. E 600 era o conjunto de todos os deuses do paganismo. Quando você multiplica 6 vezes 60, dá um total de 300 que é igual a um círculo que representa o conjunto de todos os deuses do paganismo. Quando você agora soma o conjunto de todos os deuses do paganismo, que é o número 600, mais o deus menor do paganismo, que é a altura da estátua, e mais o deus menor do paganismo, que é a largura da estátua, dá um total de 666. Se alguém se ajoelhasse diante da imagem de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, naquela época, estaria se ajoelhando diante da imagem da besta do Apocalipse. Mas a Bíblia não para por aí.
Olha só o que está escrito aí no verso 2. Antes disso, a Bíblia diz no verso 1 que ele levantou a imagem no campo de Dura. Vocês que são do quarteto, gostam de cantar, vocês necessitam de som para poder cantar. Mas naquela época não existia aparelhamento de som. E o que é que eles faziam? Se eles queriam anunciar uma coisa para muita gente, eles tinham que ir para um vale, porque o vale é cercado de montanhas. E quando você fala dentro de um vale, o eco é ressoado pelas montanhas. Dá para entender? Então, eles levaram a imagem para dentro de um vale e não colocaram essa imagem em cima de um monte, como foi o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Por que que Nabucodonosor coloca a imagem dele num vale, o Vale de Dura, na província da Babilônia? Porque ele queria que as pessoas entrassem no vale e quando o arauto apregoasse, o eco das montanhas falaria a todos. Por que ele coloca a imagem dentro de um vale? Nabucodonosor sabia o que estava fazendo, porque ele queria, naquela época, que as pessoas, uma vez entrando no vale, não teriam mais direito de sair. Um vale é cercado por montanhas, só é colocar soldados nas entradas. Uma vez que você entrou, não sai mais. Nabucodonosor queria que as pessoas passassem pelo alto das montanhas e vissem a sua imagem de ouro com o reflexo do sol em cima dela, brilhando, resplandecente, no meio de um vale. Nabucodonosor foi um dos maiores marqueteiros que já teve na história da humanidade. E ele ensina de marketing para todos nós. Olha o que a Bíblia nos diz. No livro de Daniel, capítulo 3, versículo 2. Abra aí sua Bíblia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração que o rei Nabucodonosor tinha o quê? Levantado. Por que é que Nabucodonosor chama as pessoas mais importantes da sua época para a inauguração da imagem dele? Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Nabucodonosor já entendia muito de marketing. Se esse povo importante se ajoelhasse diante da imagem de Nabucodonosor, o povão ajoelharia também. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser vender alguma coisa na tua vida, mesmo que não seja tão boa, coloca alguém importante para falar dela. É ou não é? Coloca alguém famoso para falar dela. Nabucodonosor já sabia disso, há muito tempo atrás. Por isso que Nabuco, eu vou chamar Nabuco para ficar mais íntimo dele. Por isso que Nabuco, ele pega e faz o quê? Ele chama os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os oficiais da província. Ele chama todo mundo importante. E agora vem o arauto lançar o decreto. E olha como foi, verso 4. Olha como foi. Eu vou imitar como foi naquela época, tá? Para vocês entenderem. Verso 4, a Bíblia diz assim, nisto o arauto apregoava em alta, e olha como foi, ordena-se, a voz, outros, ó povos, vos, nações, sons, e homens, mens, de todas as línguas, e o povo estava lá. E as montanhas. Aqui tem até efeito especial, igual a pregadora das crianças. Hoje e o pastor. E estava todo mundo lá. E o povo escutando. E olha só o que ele diz no verso 5. Agora eu vou falar normal. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, vos prostrarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levanta. Você está vendo que a música, e agora presta atenção, jovens, você está vendo que a música, ela nos leva a adorar aquilo que a gente não quer adorar. Nabucodonosor já sabia o que era isso há muito tempo atrás. Um grande marqueteiro, um camarada que entendia de mensagem subliminar, de local para colocar a imagem. Ele estava fazendo tudo de mente pensada. E ele chama agora a orquestra melhor que tinha, e ele sabia qual era a música que devia tocar, e agora toca o pífaro, toca a harpa, toca o saltério, e todos os instrumentos de uma só vez,
tudo junto, fazendo um maior impacto sonoro no meio daquele vale, com o eco da música vindo aos ouvidos das pessoas. Quando eu descobri isso aqui com Nabucodonosor, quando eu vou fazer minha série de conferência que eu fazia nas cidades do interior, sabe o que eu fazia? Eu chamava o prefeito da cidade, no dia de começar a conferência, eu dizia: prefeito, eu vou falar a gente vai ter muita gente, eu convidei mais de 1000 pessoas na cidade, a gente vai falar de saúde, vamos falar de filhos, vamos falar de educação, vamos falar de família, vamos falar sobre drogas, vamos falar de um bocado de coisa que vai ajudar a comunidade. Então, prefeito, vamos fazer o seguinte: no dia que a gente for iniciar a conferência, o senhor me apresenta para o povo. Não é eu apresentar o prefeito para o povo, é o prefeito me apresentar para o povo. Porque o povo já conhece o prefeito, mas a mim, ao pastor, o povo não conhece. Se o prefeito disser para o povo assim: esse aqui é o pastor Guilherme, da Igreja Adventista Sétimo Dia, e ele vai ficar aqui com vocês durante 30 noites, falando de Deus, falando para vocês de família, falando para vocês de saúde, e vocês devem ficar aqui, porque é um homem da minha confiança. Acabou. O povo fica e vai escutar a palavra de Deus. Aprendi com o Nabuco, meu amigo aqui da Bíblia. Olha, tinha uma cidade, batizamos 34 almas naquela cidade. Foi tentada fazer 2 séries de conferências por grandes evangelistas. Nunca conseguimos passar naquela cidade de 8 membros. Nunca. Existia ainda um senhor, uma senhora que mudaram para lá, e uma família que hoje o Fábio, ele se tornou pastor, é da Igreja Adventista, que morava numa família, um pessoal muito humilde. Eram 6 pessoas dentro de uma casa, e um senhor e uma senhora que tinha se mudado para lá. Quando o prefeito falou isso para o povo, a conferência ficou lotada o tempo todo. Batizamos 34 almas. Uma cidade chamada Capinópolis, Triângulo Mineiro, interior de Minas Gerais. Lugar duro, ali difícil. E Deus abençoou tanto que foi lá que eu estava chupando melancia numa roça com os obreiros bíblicos, andando de bicicleta. O pastor Otoni sabe, que eu já contei lá uma vez para os pastores. E foi lá que, chupando melancia, chegou um camarada que estava chateado com a Assembleia de Deus e disse assim: vocês são de que igreja? Eu disse: Adventista. Ele disse: eu estava construindo uma igreja ali para a Assembleia. A igreja é minha. Vocês não têm interesse de comprar, não? Eu vendo baratinho para vocês. E a gente não tinha igreja nessa cidade. Nós tínhamos iniciado o evangelismo. O prefeito tinha acabado de me apresentar para o povo. E ele disse: eu estou vendendo a igreja, eu estou com raiva dos assembleístas lá, e eu vou vender bem baratinho para vocês. E eu disse assim: quanto é que o senhor quer na igreja? E ele disse: se vocês me pagar hoje R$800, eu vendo a igreja para vocês. Eu disse: vamos embora lá agora no cartório. Tirei do meu cheque especial, que eu não tinha R$800, eu não tinha. E paguei a igreja e transferi para o nome da Igreja Adventista Sétimo Dia. A igreja não tinha tinha parede, telhado, estava sem as janelas, já não estava murada, e tinha um terreno. E quem terminou de construir para a gente foi o Baru do Feijão, um camarada que não era adventista. Disse: pastor, pode deixar que eu vou mandar meus homens lá na segunda-feira e vou terminar essa igreja. E construiu. Hoje nós temos lá, nessa cidade, quase 60 membros. E você pega uma cidade bem pequenininha assim, ó. Eu acho que tem uns 3.000 habitantes. Mas eu estou falando disso porque Nabucodonosor usava das estratégias para poder fazer as pessoas adorarem a imagem que representava a besta do Apocalipse. E nós podemos usar estratégias até dessas formas aí, tornando elas divinas e trazendo as pessoas para o meio do Senhor Jesus. Mas olha o que diz aqui o verso 6. E isso aqui vocês têm que prestar atenção para aprender. Olha só: qualquer que não se prostrar e não adorar será lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. E a pergunta que eu te faço é: você tinha segunda chance se não se prostrasse lá na época? Era no mesmo instante, é assim ou não é? Nabucodonosor ordenou: se não se prostrar, vai ser lançado quando? Daqui a 2 dias, 3 dias, 1 semana na fornalha? Não, vai ser lançado no mesmo instante. Agora vamos lá. Vocês sabem que existiam 3 jovens ali. E agora, jovens, prestem atenção. Esses jovens eram ovelhinhas do Senhor. 0 caloria.
Porque tudo vegetariano, os meninos só comiam alface, cenoura, verdura. Chamado Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não se misturaram com as iguarias do rei. Lembra disso no capítulo 2? Agora, o interessante disso aqui é que esses jovens, ovelhinhas do Senhor, estavam de um lado, em pé. Do outro lado tinha uma imagem de ouro, construída de ouro puro. Isso representa o dinheiro que o mundo tem, a influência que o mundo tem, o poder que o mundo tem. Aqui do meu lado esquerdo, direito, 3 jovens ovelhinhas do Senhor, zero o quê? Caloria. Tudo vegetariano. Nesse momento, eu fico pensando, esses 3 jovens estavam lá porque foram obrigados a estar. Mas existiam ali naquele lugar, entre aspas, alguns adventistas curiosos. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês aqui já foram no Rio de Janeiro? Levanta a mão. No Rio de Janeiro, levanta a mão, ok. Quantos de vocês que foram no Rio de Janeiro já foram ver aquela obra de arte chamada Cristo Redentor e subiram lá em cima? Levanta a mão, ok. Ainda bem que vocês são sinceros. Sempre tem adventista curioso que vai ver aquele negócio lá. A Bíblia diz que é para não adorar a imagem de escultura, não é? Mas a turma vai lá e diz assim: eu não vou adorar não, eu só vou ver a obra de arte, não é? Eu vou dar uma olhada lá de cima do Corcovado lá para baixo, vou ver ali as praias, Ipanema, vou ver, sabe, a visão é bonita, vou subir no bondinho. E aí os adventistas curiosos que estavam lá nesse dia da inauguração, e vocês me perdoem por brincar assim com vocês aí que levantaram a mão, era um dia de domingo, provavelmente, dia da inauguração da imagem de Nabucodonosor, porque ele estava na realidade concorrendo contra o Deus Sol. E ele fez a inauguração no domingo, e nós adventistas somos abençoados, porque no sábado a gente passa aqui na roça, vamos comer junto, vamos escutar boa música, vamos escutar bons sermões. Mas o bom é colocar tudo isso em prática, né? Aí os adventistas curiosos, eles têm a oportunidade, porque no domingo ele pode ficar com a família, vai tirar o leite da vaquinha de manhã cedo, mas tem o dia todo. Tem alguns que ainda assistem o futebol de 4 horas da tarde, e tem ali o dia de folga. E eu fico pensando, nos adventistas curiosos disseram assim: vamos lá no domingo para ver a inauguração da imagem de Nabucodonosor, para ver a obra de arte, vamos com a família, vamos passear, não tem problema não, a gente não vai para adorar não, a gente só vai ver para ver se é de ouro mesmo, a gente só vai lá para ver se é de ouro mesmo. Aí os adventistas curiosos juntam a família, cachorro, gato, papagaio, os meninos pequenos ainda mamando, e vai tudinho. E quando eles entram, os soldados dizem: pode entrar. E aí os adventistas curiosos entraram ali no Vale de Dura, no dia da inauguração. Estou te falando que estava assim de adventista curioso. Aí entrou, quando eles entraram, os soldados disseram: agora que vocês entraram, não pode mais voltar não, tem que ficar até finalizar. Interditou a ponte. A ponte caiu mesmo de verdade. E aí estava lá dentro os adventistas curiosos, e o arauto disse o quê? Aquele que não prostrado, não se prostrar e não adorar, será lançado quando? No mesmo instante na fornalha de fogo? Qual é a diferença entre ajoelhar e prostrar, vocês sabem? Eu vou imitar aqui para vocês. Vou imitar aqui, nem todo mundo vai ver. Mas quando a gente se ajoelha assim, ó. Quando a gente se prostra assim. E eu vou dizer como é que foi os adventistas que se prostraram lá naquele dia. Estava assim, ó. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. O adventista que prostrou, ele fez assim, ó. Pé direito em cima do esquerdo e você se curva. E eu já estou ficando careca aqui, ninguém olha não, por favor. Daqui a pouco eu estou igual o senhor, viu? Aí o que é que acontece? O adventista curioso se prostrou e fez uma oração assim, ó. Senhor, eu estou aqui prostrado com a minha família inteira, até o cachorrinho está prostrado, mas deixa eu te dizer, nós não estamos adorando a imagem não, Senhor. Nós estamos prostrados aqui, mas a gente está pensando no Senhor. Vou te dizer mais, a gente quer mais é que esse Nabucodonosor morra. E eu te prometo, Senhor, que nunca mais eu vou voltar aqui nesse lugar. É a primeira vez que eu me prostro e última, mas eu estou adorando a Ti, não é a imagem não. É só uma vezinha, Senhor. Só uma.
vezinha. O adventista curioso, ele diz assim, ó: Senhor, eu vou trabalhar dia de sábado, mas é só uma. Senhor, eu vou deixar o namorado pegar nas minhas partes, mas é só uma. Senhor, eu vou numa festa dia de sábado à noite, mas é só uma. Senhor, eu vou fazer uma prova do Enem, uma prova do vestibular, um teste para entrar no emprego num dia de sábado, mas é só uma. Adventista curioso, que não vai para o céu não. Vocês, eu sei que foram lá, não teve decreto nenhum, então vocês se livraram, hein? Mas se tivesse tido decreto naquele dia, hein? Vocês estavam fritos. Isso aí é carioca, né? Não tem como, né? Não ir, né? Nem ficar vendo de longe, né? A tentação é nó cego mesmo, né? Mas olha só. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Os adventistas curiosos estavam lá, fizeram essa oração. Mas tinham 3 ovelhinhas do Senhor, tudo 0 caloria, magrinho, os meninos, tudo vegetariano, que estavam em pé, continuaram em pé. Aí agora vem uma lição para a gente. Você sabe como é que faz aquele que é bajulador do chefe para conseguir alguma coisa do chefe? Você aí que é fazendeiro, que eu sei que tem muitos irmãos aqui fazendeiros, criadores de gado, de peixe, um bocado de coisa aí, planta. Agora cuidado para não plantar café aí, hein? Aí o que é que acontece? Esses daí, eu vou ensinar para vocês como é que aqueles que são funcionários de vocês, quando quer ganhar alguma coisa de vocês, ou você que é funcionário que quer ganhar alguma coisa do chefe, você vai aprender como fazer hoje. E você que é chefe vai ficar esperto, para o teu funcionário não te passar a perna. Quer ver? Está na Bíblia. Olha o que está escrito aí no verso 9 do capítulo 3 de Daniel. Olha o que a Bíblia diz aí. Olha como é o bajulador do chefe. Olha como é, quem é bajulador do chefe. Olha só. A Bíblia diz aqui o seguinte, verso 9: disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. O bajulador de chefe, ele já chega e diz assim, ó: o senhor é tão bonzinho, chefe Nabuco, o senhor é um frufruzinho, que o senhor, uma pessoa como o senhor devia viver eternamente. Uma pessoa como o senhor não pode morrer não. O bajulador do chefe, ele chega bajulando para depois ele fazer o quê? Enfiar a faca no chefe. Para depois ele fazer o quê? Dizer, ó, eu estou querendo férias. Para dizer o quê? Eu quero um aumento de salário. E ele chega elogiando, para depois cobrar do chefe. E olha só o que é que eles dizem agora no verso 10, depois do elogio. Olha o que está na Bíblia aí, ó. Versículo 10, depois do elogio. Olha o que a Bíblia diz, verso 10: tu, ó rei, baixasse um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, pula, verso 11, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo o quê? Ardente. O senhor lançou um decreto ou não foi? Foi. Lancei. Qual o problema? O problema é esse, verso 12: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que tu levantaste. Verso 13: então Nabucodonosor ficou irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante quem? O rei. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego vieram até o rei, se eu fosse o rei naquela época, eu tinha dito para esses dedos duros aí, e o que é que vocês estavam fazendo de olho aberto? Olhando a vida dos outros. Por que é que vocês não estavam de olho fechado, curvado também? Mas a Bíblia diz que ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E vocês vão ver qual foi a maior prova de amor nesse texto bíblico de Nabucodonosor para com aqueles homens. Aqueles homens eram amados pelo rei, mas o rei não queria ser desmoralizado na frente dos outros, e achou que aquilo ali foi uma afronta a ele. E ele chama os jovens novamente, e aqui está a prova de amor, verso 15, vamos lá, olha o que a Bíblia diz no verso 15: agora pois estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz.
Porém, se não adorardes, sereis lançados no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Para aí, que a gente vai ler a segunda parte depois, e última aí do verso. A prova de amor é que Nabucodonosor manda voltar tudo. Ele manda voltar tudo. O arauto volta para apregoar, a música volta a tocar, e ele dá uma segunda chance a Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles se curvem. Aí está a prova de amor de Nabucodonosor. Só que é o seguinte: os adventistas curiosos que tinham dito para Deus em suas orações que aquela seria uma vezinha só, já ia para duas. E Satanás faz assim. Quando você permite que Satanás entre a primeira vez na tua vida e ceda você à tentação, a segunda vez para você cair se torna mais fácil. Quando você diz não à tentação do inimigo, a segunda vez para você cair se torna mais difícil. Uma vez eu estava no enterro de uma criancinha de 3 anos e meio, e todo mundo chorando desesperadamente. A pior coisa do mundo é enterro de criança. Esses dias um pastor nosso perdeu 2 filhos num acidente de carro, Davi Salles. E eu estava ali naquele cemitério, encostei numa pilastra e disse assim: Senhor, eu queria que o Senhor me botasse agora num ringue de UFC. Eu queria um octógono para mim, eu e o Satanás junto, para eu pegar ele, fetiar ele que fez isso com a humanidade. Eu queria que o Senhor me desse poder para eu esmurrar esse camarada até dar uma finalização nele, um estrangulamento, um armlock, sei lá o quê. E sabe o que é que aconteceu? Deus disse: você quer bater no inimigo, filho? Quero. Sabe qual é a maneira que você tem para bater nele? Eu disse: qual? Toda vez que você resistir à tentação, você dá um direto no rosto dele. Toda vez que a gente diz não à tentação e faz a vontade de Deus, praticando aquilo que Deus nos pede e não praticando aquilo que Satanás nos pede, a gente dá um direto nele, porque a gente está dizendo para ele que a gente não serve a ele, mas a gente serve a Deus. E Deus é aquele todo-poderoso que tem poder de restaurar a vida dessa criança de 3 anos e meio, a vida dos filhos do pastor Davi Salles, e devolvê-los novamente para o pai e para a mãe. Mas a Bíblia não para por aí. Olha o que a palavra de Deus diz na última parte do verso 15: e quem é o Deus que vos poderá livrá-los das minhas? Vocês estão brincando com o meu Deus, com a minha imagem. Eu quero saber quem é o Deus que vai poder livrar da minha mão. Aqui tem o grande problema da humanidade. Sabe qual é o grande problema meu e seu, queridos? Brincar de ser humano para com ser humano, tudo bem. Agora, no momento que a gente brinca de ser humaninho para com Deus, a coisa muda de história. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. A grande falha de Nabucodonosor foi dizer: e quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? É como se Deus no céu fizesse: quem é que está brincando contra mim? Ele está querendo falar que o Deus dele é mais poderoso. Ele está me insultando. E nessa hora Deus envia Jesus Cristo, que já estava lá dentro da fornalha. Só que esses 3 jovens, eles são tentados a fracassar. E sabe qual é o método que Satanás usa para você e eu fracassarmos na nossa fé? Sabe qual é o método que ele usa? É uma palavrinha de 4 letras: M-E-D-O, medo. É isso que ele faz a gente ter medo para desistirmos da nossa missão aqui na terra. Medo de ficar sem o emprego quando não trabalhamos no dia de sábado e não ter dinheiro para sustentar a nossa casa, a nossa família. Medo de perder o namorado quando você se nega a fazer sexo antes do casamento com ele. Medo de você perder os amigos quando você se nega de ir num casamento numa sexta-feira à noite, numa festa de formatura numa sexta-feira à noite e sábado pra gente. Medo, sabe, que a gente tem de dizer não para os seres humanos e sim para o que Deus quer. A palavra medo faz muita gente desistir da sua missão aqui na terra. E foi isso que ele usou também contra Jesus, quando ele disse: está vendo tudo isso aqui? Se prostrados me adorares, eu te darei. E Deus disse: como tu pode dar-me aquilo que é meu? Foi Jesus que havia construído tudo.
A terra já era de Cristo pelas suas próprias mãos, apesar de ter sido roubada pelo próprio Satanás. Mas Cristo sabia qual era o método para conseguir, a sua terra. Sabe, é interessante a gente parar para pensar, porque olha como ele usa da estratégia do medo, Nabucodonosor, aqui contra os jovens. Versículo agora 19, olha o que a Bíblia diz. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o quê? Ele transtornou. Você já viu alguém com raiva, com o rosto transtornado para cima de ti, cuspindo na tua cara, os olhos arregalados, os dentes cerrados, com raiva de você? Esses 3 jovens, ovelhinhas do Senhor, 0 caloria, tudo magrinho. Nabucodonosor chega para cima deles com o rosto transtornado e diz: vocês não vão se ajoelhar, se curvar diante da minha imagem, então eu vou mandar que se acenda a fornalha 7 vezes mais. E o povo já estava colocando lenha na fornalha e mais lenha na fornalha, para poder a fornalha ficar bem quente. E isso não fez com que os jovens titubeassem. Os jovens continuaram firmes. Eram jovens de um lado, 0 calorias, magrinhos, ovelhinhas do Senhor, e ainda mais, não tinha dinheiro, porque jovem quase todo não tem dinheiro. O jovem, quando trabalha, ele está pagando estudo, um bocado de coisa, e o salário não é muito alto. Você sabe que o salário do menor aprendiz, coitado, é 400 e poucos reais, não chega nem a 500. Jovem não tem dinheiro. E eu me lembro que eu perdi uma namorada porque eu não tinha dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, ela tinha continuado namorando comigo. Eu peguei aquela menina que era o sonho da minha vida, namorar com ela. A Glenda não gosta que eu conte essa história não, mas eu vou contar. E eu levei aquela menina para tomar um sorvete numa noite de sábado. Era o sonho da minha vida, namorar com aquela menina do bairro lá. Os meninos, todo mundo queria namorar com ela. E eu consegui levar ela para tomar sorvete comigo. E naquele dia eu comecei a namorar com ela. Mas quando eu levei ela para a sorveteria, eu devia ter levado para outra sorveteria. Mas eu levei numa sorveteria que o sorvete era no peso. E aquela menina colocou tanto sorvete, tanto sorvete, tanto sorvete, que quando foi pesar o sorvete, o dinheiro que eu tinha só sobrou umas moedinhas. E só deu para pagar o sorvete dela. E ela perguntou: você não vai tomar não? Eu disse: não, eu estou com problema na garganta. Eu brincando. Eu disse: não, obrigado, pode ser, só você, fica à vontade. E ela tomou aquele sorvete todinho, olhando para o sorvete, e ela tomando sorvete. E eu queria tomar o sorvete, mas não tinha mais dinheiro. E aí eu fui levar ela em casa e voltei para casa. E eu fui contar para o melhor amigo meu que eu não tinha dinheiro para pagar o sorvete daquela menina. E como ele era interessado nela também, ele foi e contou para a menina que eu não tinha dinheiro para pagar o sorvete dela. Por isso que ela tomou o sorvete sozinha. Sabe o que foi que ela fez? Acabou o namoro comigo. Eu dou graças a Deus que eu encontrei uma que não é interesseira e mais bonita que ela. Toma, não é assim? Vai ficar pensando só em dinheiro? Mas deixa eu te dizer uma coisa. 3 ovelhinhas do Senhor de um lado, 0 caloria, não ficaram com medo, porque ele acendeu a fornalha quantas vezes? 7 vezes mais. Uns meninos que não tinham dinheiro nenhum, representando só o exemplo nos últimos dias. Não vai ser a Novo Tempo que vai levar o evangelho a todo o povo tribilíngua. Ajuda, mas não é ela. Não serão os livros, ajuda, mas não são eles. Sabe o que é que vai levar o evangelho a todo o povo tribilíngua nos últimos dias? Sabe o que é? São jovens, mulheres, homens, idosos, que são de exemplo. O exemplo do povo de Deus nos últimos dias vai levar o evangelho a todo o povo tribilíngue. E eu digo uma coisa para vocês que estão numa cidade pequena aqui: cuidado com o exemplo, porque aquilo que você faz, você representa a igreja adventista aqui. Se você é caloteiro, pague, porque o povo sabe, aquele é um adventista caloteiro, é um adventista, como diz na minha terra, checheiro, é um adventista mal pagador. Aquele homem é desonesto, nunca mais vai vender fiado para você. E você suja o nome da igreja na cidade pequena.
Você pensa que não sabe, as pessoas não sabem, mas todo mundo sabe da tua vida e sabe quem você diz que é. Se você é um adúltero, uma adúltera, dentro de uma cidade pequena e se dizendo adventista, é isso que faz com que a igreja adventista às vezes não cresça dentro de uma cidade. Mas esses 3 jovens podiam não ter dinheiro, podiam ser vegetarianos, não ter tanta força, podiam não lutar judô, jiu-jitsu e muay thai. Mas esses 3 jovens, eles eram exemplos do Senhor. E agora, quando Nabucodonosor vê que eles não temem, não titubeam, Nabucodonosor lança um outro medo sobre eles. Olha só o verso 20 aí. E nós estamos caminhando para poucos versos para terminar o sermão dessa manhã. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e quem? Na fornalha e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Vamos dar uma paradinha aqui. Nabucodonosor mandou chamar quem? Os homens mais o quê? Poderosos, mais fortes. Eram homens sarados, bombados, 4 horas de academia por dia, tomavam Decadurabolim, hormônio de cavalo para ficar forte. Uns caras que tinham a orelha raspada, meu irmão. Quando você olhava para eles, barbudo, com aquela orelha raspada, o cara de mal. Lutavam judô, jiu-jitsu, muay thai, especialistas em artes marciais, sabiam lançar lança com a mão direita e com a mão esquerda, atirar de arco e flecha com a mão direita e com a mão esquerda. Pense nos camaradas capoeiristas cordão preto. E daquele lado estava 3 ovelhinhas do Senhor, 0 caloria, tu vegetariano, sem dinheiro. Os fortões vieram para cima deles, na maior violência e ignorância que se podia fazer com o ser humano, e os jogaram para o chão, pisaram em cima da cabeça deles e amarraram os braços dele bem firme. E os fortões foram agora pegando eles assim com uma mão só e jogaram dentro da fornalha. As 3 ovelhinhas do Senhor caíram lá dentro, e um bafo saiu da fornalha que consumiu os fortões aos olhos dos seres humanos e queimou as ataduras e libertou aqueles que eram fracos aos olhos dos seres humanos, mas fortes aos olhos de Deus. Deu para entender? E agora eles começam a passear na fornalha. E eu sei que você está achando esse lugar aqui quente, mas uma fornalha é muito mais quente, mas muito mais. E eles começaram a andar na fornalha e de repente, de longe, no verso aí, olha o que está escrito aí no versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós lançamos 3 homens atados dentro do fogo. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Tornou ele e disse, espantado: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do quê? Dos deuses. Esse é o aspecto do quarto, semelhante aos filhos dos deuses. Eu estou espantado. Fala para mim que isso é mentira. Não é verdade. Eles estão andando dentro da fornalha? É, senhor rei, eles estão. E agora o rei fica espantado e diz: o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Quem era que estava com ele? Jesus Cristo. A fornalha se tornou um lugar de brisa suave. Era mais ou menos como você estivesse na beira de um rio, deitado debaixo de um pé de manga, numa rede preguiçosa para deitar, tomando uma aguinha de coco gelada. A fornalha virou isso para aqueles 3 meninos, porque eles estavam ao lado de quem? O que era para ser quente virou uma brisa suave. O que era para destruir virou a solução para a reconstrução do nome de Deus no meio de todos aqueles que estavam olhando para 3 jovens, 0 caloria, ovelhinhas do Senhor, tudo mansinho, cordeirinhos, e também sem dinheiro nenhum. Mas eles, naquele momento, ergueram o nome de Deus diante de todos os sátrapas, prefeitos, juízes, tesoureiros, magistrados, as pessoas que tinham vindo de todas as nações para a inauguração da imagem que o rei Nabuco havia
levantado. O que é mais importante dentro de uma região como essa, na vida de nós cristãos adventistas do sétimo dia? É uma palavra chamada exemplo. As pessoas querem que você faça história e não que conte história. As pessoas estão cansadas de pessoas que dizem que conhecem a verdade, mas praticam a mentira. E aí tem um negócio para você, querido, que hoje à tarde a gente vai estudar. Qual é a diferença entre informação e conteúdo? Esses 3 jovens passearam dentro da fornalha e eu quero levar o último texto bíblico dessa manhã para você, para que você entenda qual é o poder que uma pessoa ao lado de Deus tem à sua disposição. Capítulo 10 de Daniel, versículo 13. A Bíblia diz aqui o seguinte, capítulo 10 de Daniel, versículo 13. O poder que nós temos à nossa disposição está aqui na palavra de Deus. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem está falando é um anjo chamado Gabriel. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Sabe quem dá a vitória para um distrito como esse? Sabe quem dá a vitória para o pastor Otoni? Sabe quem dá a vitória para mim, como pastor Guilherme, e para você? É Jesus Cristo. Quando Ele chega, a parada está ganha. Quando Ele chega, é anjo de demônio correndo um para um lado, outro para o outro, vazando. E vaza fora mesmo. Gabriel lutava contra Satanás durante 21 dias consecutivos. E ele não conseguia obter o quê? Você pensa que luta de anjos é fácil? Não. Mas aí chega Jesus, o príncipe do universo. E quando ele chega, Gabriel obtém a vitória. Por que eu estou falando isso aqui para você? Preste atenção nisso. Jesus é Deus? É ou não é? Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, nós temos 3 qualidades nele que o tornam poderoso ao extremo: onisciência, onipresença e onipotência. Mas a qualidade que eu quero falar para você, querido, nessa manhã de sábado, é a qualidade de Deus de ser onipresente, do próprio Jesus Cristo. Isso quer dizer que se Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem ali dentro da fornalha de fogo ardente, eles precisassem de Jesus lá dentro da fornalha, e você aqui nessa linha precisar de Jesus aqui, Ele vai ajudar os que estão dentro da fornalha do outro lado do mundo, e vai ajudar você aqui dentro, porque Jesus é onipresente. Isso quer dizer que qualquer um de nós que necessitarmos de Jesus Cristo para nos libertar de qualquer poder do mal, Ele pode vir onde nós estamos, ficar do nosso lado, e o que é fogo se torna brisa suave, o que é muito gelado se torna morno, um ambiente agradável. Jesus, Ele pode transformar as vidas de todos nós ao mesmo tempo. Só basta pedir com fé. Estava em cima da galeria na minha igreja, num distrito que eu trabalhava. Os anciãos estavam me procurando. Um homem que foi visitar a igreja ficou endemoniado. E eles, os anciãos, já não sabendo mais o que fazer, colocaram esse homem dentro de um carro. Iam levar para o hospital. E quando me encontraram na galeria, e eu desci correndo, ele dentro do carro do lado de fora, na frente da igreja, os anciãos vieram atrás de mim, eu parei um pouco e disse: vocês vão cantar tal hino. Os anciãos foram cantar. Enquanto eles estavam cantando, eu fui procurando um salmo na Bíblia, o Salmo 51. Eu queria ler para aquele homem que estava endemoniado. Enquanto eu estava procurando na Bíblia, o demônio virou e disse assim: você não sabe o que vai fazer para me tirar de dentro desse corpo, não é? Eu disse: eu não tenho conversa contigo, a minha conversa é com fulano de tal. E eu comecei a ler o Salmo 51 e comecei a orar e pedir que Jesus viesse.
Aquelas noites ali no meu distrito estavam sendo terríveis. Era gente endemoniada, às vezes, em 4 igrejas no mesmo horário de culto. A gente comprou um terreno para construir a igreja e nós destruímos um centro de curas mediúnicas. Jogamos tudo no lixão, destruímos tudo, janelas, telhado, não doamos nada. Arrancamos tudo do terreno onde hoje é fundada a igreja Sobradinho no DF. E depois desse episódio, o dono que vendeu o terreno para a gente ficou endemoniado no cartório. E a partir daí, o distrito virou um grande problema. Quem estava fraco na fé era pego pelo inimigo. E foram momentos difíceis ali. Mas naquela noite, eu senti um poder que veio do alto. Entrou pelo teto do carro. E arrancou da vida daquele homem o demônio. Esse se chama Jesus. O mesmo de antes, o mesmo de hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Eu não sei quantos de vocês aqui têm problemas em casa, às vezes com um filho que está afastado, um filho que está entrando para o mundo aí da promiscuidade. Hoje é moda ser homossexual. Você me perdoe, não tenho nada contra você, mas o comportamento é errado. Assim como o adúltero se comporta erradamente, também não tenho nada contra o adúltero, mas o comportamento é errado. Deus quer nos libertar dessas potestades do mal nesse mundo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Teu problema não é comigo, pastor, que estou falando isso para você, não. O teu problema é espiritual para com Deus. Mas existe um Deus no universo que, se a gente for fiel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que sejamos lançados numa fornalha de fogo ardente, Ele pode transformar isso numa brisa suave. E se queimarmos na fornalha de fogo ardente, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam se importando com a própria vida. Eles disseram para o rei: fica tu sabendo, ó rei, que se nosso Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Mas se Ele também não quiser, nós não vamos nos curvar diante da tua imagem. Para concluir, eu vou concluir com essa história. Segunda-feira, 11h30 da manhã. Muitos de nós, às vezes, que trabalhamos na obra, não queremos atender nosso telefone na segunda. Mas naquele dia eu tive uma experiência tremenda na minha vida. Eu tinha ido visitar uma mulher chamada Aparecida. Aparecida, eu fui visitá-la porque o marido largou ela. Ela estava grávida de uma criança de 5 meses e tinha uma filhinha de 5 anos. E eu vou te dizer mais: mãe solteira, olha agora para mim, não sei quem você é aqui. Mãe solteira, deixa eu te dizer uma coisa: você nunca deve ter peso de consciência porque você está solteira. Quem tem que ter peso de consciência é aquele que te largou. Porque o homem tem que ser homem. Fez um filho, agora sustenta, amigo. É por isso que Deus diz que é para casar e depois transar, não é para transar e depois casar. Claro que a gente tem o pecado, Deus perdoa. Agora, se você está passando hoje dificuldade porque você é uma mãe solteira, não fique se martirizando, não. Se perdoe, deixe Deus te perdoar. Agora, homem, se você abandonou uma mulher que foi engravidada por você, você está sendo irresponsável, no mínimo. E eu fui visitar a Aparecida na casa dela. O marido largou, grávida de 5 meses, uma criancinha de 5 anos. Cantamos, oramos, lemos a Bíblia. E eu fui saindo da casa dela, a filhinha puxou a saia dela e disse assim: mamãe, conta para o pastor. Eu disse: Aparecida, tem alguma coisa para você me falar? Eu estava saindo. Só que assim, eu estava saindo da casa dela com um envelope que ela tinha me dado de dízimo. Tinha R$24 dentro. Eu estou falando de muito tempo atrás, quando eu estava no distrito. Tinha R$24 dentro. O salário mínimo era 240 naquela época. E ela estava dizimando R$24 de um salário mínimo que ela tinha ganho. E eu tinha guardado o envelope para trazer depois o recibo para ela através do tesoureiro. E quando
Eu fui saindo da casa dela, a filhinha dela puxou a saia e disse: conta pro pastor. Ela disse: não, pastor, pode ir, não é nada não. E quando eu fui entrando no carro, a filhinha falou bem alto: mamãe, conta pro pastor. Aí eu disse: não, Aparecida, agora você vai contar. Fechei a porta do carro novamente, voltei e disse: o que é que está se passando, Aparecida? Conta para mim. A Aparecida olhou para mim e disse assim: pastor, vamos aqui dentro da minha casa de novo. E eu entrei dentro da casa da Aparecida. Quando eu entrei dentro da casa da Aparecida, ela me levou até a cozinha. Aquela mulher tinha devolvido R$24 de dízimo. Ela abriu a porta da geladeira e disse: pastor, é isso aqui que minha filha quer que eu mostre para o senhor. A geladeira vazia, só tinha água. Abriu as prateleiras. É isso aqui que minha filha quer que eu mostre para o senhor, pastor. Não tinha nada para comer. Pastor, o gás aqui em casa acabou também. Pastor, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de energia. E ela chorava muito, Aparecida. A vontade que eu tinha era de pegar os R$24 de dízimo e devolver para ela. Mas o que Deus me ensinou foi que dízimo é de Deus. E a gente fez melhor. Sabe o que foi que a gente fez? Deus nos iluminou. Eu liguei para uma irmã chamada Lígia, que no ano passado faleceu. Era uma irmã diretora das Dorcas da igreja, naquela época, Asa. E eu disse: irmã, prepara uma cesta básica agora. A gente precisa levar comida para Aparecida. E eu estou indo aí para buscar. Vamos na igreja, o que você tiver a gente vai reunir. E nós vamos ajudar a Aparecida, porque a Aparecida não tem nada para comer. E a igreja ficou sustentando a Aparecida durante muito tempo, ela passando por aquela dificuldade na vida dela. A gente pagou o gás, pegamos a conta de luz e pagamos. Um mês depois, a irmã Lígia me liga, 11h30 da manhã, segunda-feira. Eu atendo o telefone. A irmã Lígia desesperada, chorando, angustiada, não conseguia dar uma palavra para eu entender. E a irmã Lígia, eu disse: irmã Lígia, calma, pelo amor de Deus. Fala tranquila. E a irmã Lígia diz: Aparecida, Guilherme, entrou ontem à noite no hospital com eclâmpsia. Perdeu o bebê com 6 meses na barriguinha. Já teve 3 convulsões. Ficou cega. Está paralítica. E o médico disse: se tiver outra convulsão, a Aparecida não vai sobreviver. Eu peguei aquele carro, eu chorava dentro dele, dizendo: como é que pode, Senhor? Uma mulher que não tem nada para comer, não tem nada para beber, perde o marido, devolve R$24 de dízimo, e agora vem uma desgraça de uma doença dessa na vida dela. Senhor, se o Senhor existe, eu já vi muitos milagres na minha vida, mas esse eu quero ver na minha frente. E eu fui com o carro pro hospital. Parei no hospital, eu era menino ainda. Os médicos não acreditaram que eu era pastor. Tive que tirar a carteirinha, mostrar que era. Deixaram eu subir onde estava Aparecida. Cheguei do lado dela, ela cheia de botões no corpo. Um enfermeiro tomando conta dela 24 horas, porque naquela cidade não tinha UTI. Era no interior, bem interior onde eu trabalhava. O último distrito de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, Ituiutaba. E quando eu cheguei ali no hospital, que ela estava deitada, eu perguntei para o enfermeiro: como é que está Aparecida? O enfermeiro disse assim: pastor, a Aparecida, ela não vai bem. A Aparecida escutou minha voz. A irmã Lígia já estava ligando para todos os irmãos da igreja orarem por ela. E naquela hora, a Aparecida diz: é o pastor Guilherme que está aqui dentro, ainda não enxergando. Eu disse: sou eu, Aparecida. Eu vim aqui para orar por você e tem uma igreja toda orando já por você. Deus vai te dar a vitória, querida.
Na hora que eu termino de falar e ela começa a falar um pouco mais comigo, ela de repente diz assim: pastor, eu estou vendo o Senhor, eu estou conseguindo ver o Senhor, eu voltei a enxergar. E ela com muita alegria falava que tinha voltado a enxergar, e eu comecei a chorar. E ela de repente diz assim: pastor, olha meus pés, eles estão mexendo. O enfermeiro não acredita, dá um pinote, sai correndo e chama o médico. Quando o médico chega, que afere a pressão da Aparecida, sabe quanto estava? 12/8. Sabe o que é eclâmpsia? Eclâmpsia é pressão altíssima. Há meia hora atrás a Aparecida tinha tido a última convulsão. Mas existe um Deus que entra dentro da fornalha até hoje, que pode restaurar vidas e trazer a alegria para a gente de novo, a felicidade, trazer para a gente a restauração de um lar, a restauração de um filho que está perdido, a sua própria restauração. Deus quer te fazer uma nova criatura. O pecado é enganoso, o pecado ele faz com que a gente seja destruído, porque a única coisa que o inimigo quer fazer na nossa vida é nos roubar, nos matar e nos destruir. Uma hora ou outra, quem brinca com o pecado, presta atenção, uma hora ou outra, quem brinca com o pecado, Satanás dá uma rasteira, te derruba e não vai querer que você levante mais. Nós não podemos brincar com o pecado. O quarteto vai cantar um hino em louvor a Deus. Enquanto eles estiverem cantando esse hino, eu queria que você pensasse na sua vida e numa decisão para com Deus nessa manhã. Eu queria que você meditasse aonde você está, naquilo que você precisa melhorar. Eu queria que você pensasse no que Deus tem feito por você, querido. Quantas vezes Deus tem te dado, sabe, a libertação de problemas, o livramento de dificuldades. Eu queria que você pensasse um pouquinho no amor de Deus sobre você, sobre a tua vida e as oportunidades que Ele tem te dado. E se você está hoje aqui nessa manhã, é porque Deus te ama muito e você é a coisa mais preciosa que Deus tem nesse mundo. Amém.